Pois é, você viu o que acontece com esse negócio de intolerância, né? E o Mistura Fina de hoje, a conversa é sobre isso. Será que está faltando respeito na hora de enxergar a religião do outro? Chega mais que o programa está começando. Olá, sejam super bem-vindos ao Mistura Fina. A gente começa o nosso papo aqui sobre tolerância, religião. Vou começar pedindo para os nossos convidados se apresentarem. Pode ser? Você, Marcelinha, que já é de casa? Já sou de casa, eu sou a Marcela, jornalista aqui da Rede Minas, e a gente está aqui para esse bate-papo hoje. Sou católica, né? Vamos falar de religião. Eu acho muito importante tocar nesse assunto sempre tão caro para todo mundo tem uma fé, todo mundo acredita em alguma coisa ou não, e é importante falar disso sempre, né? Da Marcela, a gente pula pro Marcelo. Boa tarde, boa noite já. Marcelo de Maré, eu sou do Candomblé, de uma família raiz chamada Bate-Folhinha, filho de Bitaleci, que eu sempre gosto de falar essa referência. Vamos embora para o assunto, vamos conversar um bocado. Jennifer? Eu sou a Jennifer. Eu sou evangélica, atualmente eu frequento a Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e eu sou formada em comunicação social e atualmente eu desenvolvo pesquisas na área de mídia e religião. Você falou essa questão de pesquisas, assim, por que você decidiu pegar essa questão, uma questão pessoal, assim, de religião e estudar isso, levar para um viés acadêmico, assim? Então, assim, a questão da religião sempre foi muito presente na minha vida, né? Eu venho de uma família de pessoas evangélicas, eu cresci numa igreja pentecostal e com o passar do tempo, assim, algumas questões que eu vivia no contexto evangélico, elas começaram a me trazer alguns questionamentos, assim, sabe? Essa questão da igreja ser um espaço muito pouco aberto para discutir questões atuais, uma teologia muito voltada para o individualismo, com essa coisa de teologia da prosperidade, uma religião muito emocionalista e tal. E aí chegou um tempo da minha vida que eu me afastei um pouco da igreja por conta disso, mas não afastei da minha fé. E eu costumo brincar, assim, que as pessoas, elas costumam fazer terapia para se entender. E eu não dei certo na terapia e eu fui fazer pesquisa. E aí foi dessas inquietações, assim, que nasceu meu projeto de pesquisa para o mestrado. E aí eu gostei muito, assim, essa questão eu sou da área de comunicação, então a comunicação é um interesse meu também. E essa oportunidade, assim, de unir as duas coisas, a abordagem acadêmica da comunicação com todas essas questões que a religião me suscita, tem sido uma experiência muito interessante de vivenciar, assim, para mim. Marcelo, e você, assim, como é que o candomblé chegou na sua vida? O candomblé chegou na minha vida uns 8 anos atrás. A minha família tem pessoas de religião, embora seja pequena, pessoas de religiões diferentes. Tem irmãos evangélicos, tia católica. Eu passei pela igreja católica, pela igreja Padre Eustáquio, fui pelo kardecismo, minha mãe é kardecista, fui levar minha avó na Umbanda, e depois do processo eu fui numa casa de candomblé, e não tinha nada a ver com o candomblé no dia. Acontece que me identifiquei pelo lugar, eu considero como uma família que me adotou.
E você, Marcelinha, o que você enxerga assim, de importante da sua religião presente no seu dia a dia, no seu cotidiano? Há muita coisa, né? Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou católica, minha família é de tradição católica, então eu tenho fé nos ritos do catolicismo. Eles, de fato, me tocam aí nessa subjetividade que a gente tem enquanto ser humano. Mas eu acho importante também a gente ter essa referência, ter uma ligação com a espiritualidade mesmo. E as religiões, de fato, cumprem esse papel para muitas pessoas, para algumas não. Elas fazem isso por outros caminhos e tudo bem também. Mas eu acho importante que existam religiões fazendo isso, dando uma ajuda para a gente entrar em contato com esse algo a mais de existir. Para mim, o catolicismo faz isso, embora eu mergulhe muito em outras religiões, as religiões de matrizes africanas também. Enfim, a gente tem heranças, né? Então, tem muita coisa que eu me identifico também, dos orixás, existe uma energia disso que me seduz também, me interessa. Mas a Igreja Católica me contempla nessa questão aí e eu sou muito feliz de ter isso também. A gente falou um pouquinho dessa relação de cada um, mas a gente separou também um vídeo, que é um trechinho de um documentário, com experiências de outros jovens também sobre suas religiões. Vamos assistir um pouquinho. A minha relação com pessoas de outra religião é muito saudável e muito boa, né? Então, se eu sou cristão, eu tenho que aprender a conviver com a diferença e respeitar essa diferença. É muito mal vista a Umbanda, infelizmente, é assim que é. O típico, né? Ah lá, macumbeira. A intolerância religiosa é falta de conhecimento. Todas as pessoas, independente da religião que ela for, ela tem que dar uma abertura para entender as outras, entendeu? Porque, assim, se for ver, é tudo uma coisa só. Preconceito, eu diria que existe com todo mundo, né? Formar uma opinião antes de conhecer a pessoa, isso sempre acontece. Agora, se eu sou discriminado por causa da minha religião, não, isso não acontece. Quando eu falei que eu ia me tornar monge, para eles foi um certo choque, mas é muito mais fácil no Brasil, que a gente tem muito mais abertura para religiões. Não adianta você falar que é cristão se você não pensa no próximo, se você não pensa naquele que precisa mais, né? Sim, a Umbanda é minha vida, né? A gente chama de incorporação, a gente recebe os nossos guias, as nossas entidades, a gente passa por todo um desenvolvimento para aprender a reconhecer a energia do guia, né? E depois que a gente já está meio desenvolvido, já está mais firme mesmo, o guia vem para prestar a caridade dele junto com a gente, né? É tudo junto. Caridade e amor. Essas são as duas palavras. O que um budista preza? Compaixão e sabedoria. Eu passei por diversos problemas de saúde ao longo da minha vida, entre eles 3 tratamentos de leucemia. A minha conexão foi muito forte e eu compreendi isso. Se eu não quero passar por aquilo de novo, eu não quero que ninguém passe. Ela realmente me ensina, vamos dizer assim, valores, sabe? Serve como base para o seu relacionamento com qualquer pessoa, com qualquer tipo de pessoa, com pessoas novas, pessoas velhas, humildes, com a pessoa mais rica do mundo, você vai se relacionar da mesma forma. A gente aprende que o que importa é a vida do ser humano. Marcelo, a gente viu aí vários exemplos de jovens nessa busca pela fé, etc. Você acha que mudou muito a relação dos jovens de hoje com a religião em relação, por exemplo, ao tempo dos nossos pais? Eu acho que mudou, às vezes, a forma de se aproximar, porque nós estamos mais dispersos daquilo, né? A questão da fé, eu acho que quanto menos bens materiais você tem para poder focar, consequentemente, mais você busca ela. Como se tivesse mais espaço na cabeça, na vida, para você relacionar com isso. Porém, eu acho que o mundo está tão violento, o mundo está tão perdido, a gente está tão agressivo, que a fé, consequentemente, volta a ser também uma forma de fuga dessa violência, fuga dessa perdição, que eu digo da agressividade mesmo, da dor, do não poder ter esse contato, esse carinho um com o outro. Então, assim, pode mudar a forma com que a gente olha para essa fé, mas ela ainda se mantém. Jennifer, a gente vê também que, pelos depoimentos,
os valores que estão na base de cada religião, eles são bastante semelhantes, né? A questão do amor, da solidariedade, etc. Se os valores são, às vezes, tão parecidos, por que fica, às vezes, tão complicada a convivência, assim? A gente vê que tem tanta gente partindo para a violência, para a intolerância. Então, assim, embora a intolerância religiosa ela seja criminalizada no Brasil, você pode pegar uma pena de detenção de 1 a 3 anos por praticar o crime de intolerância. Essa intolerância, ao mesmo tempo, ela é muito fundante da nossa sociedade brasileira. Assim, se você voltar na história do Brasil, a gente já começa aí uma colonização portuguesa que é marcada pela intolerância religiosa. Primeiro com a intolerância religiosa dos povos indígenas, né, com as missões jesuíticas que impõem o catolicismo para os nativos. Depois a gente tem a chegada dos escravos e aí novamente tem um processo de intolerância. Esses escravos eles eram obrigados também a se converterem ao catolicismo, que era a religião do Estado. E depois, no final aí do século XIX e início do século XX, com a chegada dos protestantes no Brasil, eles encontram uma religião estabelecida aqui, que é o catolicismo. Então, para se firmar como religião, eles também adotam posturas intolerantes, né? Começam a rechaçar tudo que é da religião católica, as festas, os santos, os rituais. E agora, mais recentemente, com o surgimento das igrejas neopentecostais, que hoje são as igrejas que mais crescem no Brasil, a gente vê essa intolerância muito voltada para as religiões brasileiras de matriz africana, né? Porque essas igrejas, elas costumam demonizar essas religiões. Então, assim, o que a gente percebe é que existe um apego de cada religião por defender a sua verdade como absoluta e numa tentativa de conversionismo, elas acabam atacando ao outro e aí não abrindo muito espaço para esse convívio saudável. Mas é importante a gente mencionar também que, ao mesmo tempo, com o crescimento da intolerância, acaba surgindo um movimento contrário também, né, dentro das próprias religiões, de iniciativas mais voltadas para esse convívio, né? A gente tem das religiões cristãs, a gente pode destacar aí o trabalho do CONIC, que é o Conselho das Igrejas Cristãs, que é muito voltado aí para essa questão do ecumenismo, do diálogo interreligioso. Então, é importante também a gente mencionar que existem essas tentativas. Esses bons exemplos. Esses bons exemplos. Gente, eu vou só fazer um parêntese aqui, porque a gente vai ter que chamar o intervalo. Na volta, a gente vai ver uma matéria que você fez, uma das várias que você fez sobre intolerância religiosa. Então é isso, gente, é hora do intervalo. Na volta o papo continua. Então a gente aproveita para convidar você para participar da conversa. Diz aí se você já sofreu preconceito por causa da sua religião, como que você se relaciona com a religião do outro e o que você acha que é preciso para acabar com a intolerância. Manda mensagem que a gente volta já já. Eu gostaria que todos soubessem que o Islã não tem nada a ver com o que essas pessoas dizem. Terrorismo, por exemplo, realmente não tem nenhuma religião. É apenas um tanto de pessoas espalhando uma mensagem ruim em nome do Islã. E a sua principal proposta, do Islã, é espalhar paz e prosperidade. Então é muito triste como algumas pessoas apenas distorcem as palavras do Alcorão e espalham tanto ódio e coisas erradas em relação ao que é mencionado. Estas histórias são depoimentos de muçulmanos sobre intolerância religiosa. Eles estão reunidos em um livro escrito pela Ana Clara, de apenas 17 anos. O livro surgiu a partir de um trabalho de escola e depois de uma amizade na internet entre Ana e uma garota do Paquistão. Tudo aconteceu no Twitter, numa rede social, por causa de uma série que a gente assistia em comum. A gente começou a conversar e aí ela foi me contar que ela era muçulmana. E eu percebi que eu não sabia nada do Paquistão, não sabia o que era o Islã, não sabia nada.
E eu comecei a pesquisar para poder entender mais a cultura dela, entender mais o país dela. À medida que pesquisava sobre a religião islâmica, Ana percebia também o preconceito com quem professa essa fé. Muitas pessoas, principalmente mais velhas, elas vinham com um pé atrás, assim, falavam, nossa, mas cuidado, você tem certeza? E falavam também sobre o Estado Islâmico e essas coisas. E eu ficava muito chocada, assim, porque para mim era uma realidade totalmente diferente. No Brasil, são cerca de 35 mil muçulmanos, de acordo com o IBGE. A religião é a que mais cresce no mundo. Na análise desse sociólogo, apesar da diversidade religiosa no Brasil e do fato de sermos um Estado laico, a intolerância é grande. Os muçulmanos estão presentes no Brasil desde o começo da colonização. São imigrantes que vieram principalmente da Síria e do Líbano. Essas populações elas vieram para o Brasil exatamente no momento em que a gente estava se transformando, essa sociedade, nós estávamos aumentando, a nossa sociedade estava tomando outras configurações, e essas populações elas começaram a se integrar no momento, saíram de suas próprias sociedades, mas querendo, por exemplo, construir um novo momento aqui dentro do Brasil. Mokhtar está no Brasil há 27 anos. Os filhos são brasileiros e professam a fé islâmica. Ele afirma que, de maneira geral, os brasileiros são receptivos, mas existem casos de intolerância. Tem casos de intolerância individual de algumas pessoas que são, talvez eu falar, arrogantes ou ignorantes. Marcelinha, fazendo essas matérias, qual que é a percepção que você tem? Assim, tem alguma coisa em comum entre as várias pessoas que acabam sofrendo com essa intolerância? Tem sim. Eu acho que tem um ponto que é muito importante da gente falar quando a gente fala de intolerância religiosa, porque às vezes quem está em casa e se sente uma aversão a outra religião, sente uma necessidade de afirmar a sua sobre a outra, está achando que isso é um comportamento individual muito original. Mas a Jennifer trouxe um exemplo aqui de todo um processo de colonização, de tirar a autonomia dos povos indígenas, dos negros escravizados. Então, a intolerância religiosa ela é institucional. Ela acompanha outros processos, então ela tem a ver com interesses econômicos, com interesses de dominação de território. Então, você começa a falar que a população que ocupa aquele território acredita no demônio, ou seja, no que for de ruim que se intitula enquanto fé. E isso é uma estratégia de dominação. Então, muitas vezes a pessoa que pratica a intolerância religiosa, que está sendo intolerante, ela está como um instrumento de massa de manobra, né? A gente está falando do Islã nessa reportagem. O Islã é a religião que mais cresce, religiões do islamismo são as que mais crescem no mundo. E também existe um processo de preconceito muito grande, muito forte. E quando você vai ver a fundo, é porque essas populações hoje ocupam territórios interessantes, porque são territórios de petróleo. A gente tem nações interessadas nesses territórios. Então, acho que isso é importante da gente perceber. O quanto que, fazendo também reportagens sobre cultura negra, né? Já estive em quilombos, já fiz reportagem com indígenas. Existe uma coisa de sagrado no território, naquela relação ali, às vezes, com o rio, com uma montanha, seja com o que for. Então, falar que aquela religião é ruim é muito benéfico para um grupo privilegiado, economicamente, para o grupo que tem privilégios. Então, a gente tem que começar a se atentar para isso, porque às vezes a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso pecado que a gente vê internamente, tem que defender o meu Deus, seja ele qual for, ela nem é uma coisa original e nem é uma coisa que está nas escrituras. Quando você pega as escrituras sagradas, muito pouco se fala sobre intolerância, né? São passagens justamente do contrário, de tolerância, de amor ao próximo. Acho que a gente tem que pensar nisso. Nós vamos retomar essa nossa conversa, mas é nosso costume, no segundo bloco, a gente quebrar um pouquinho a nossa conversa com outro assunto. Vamos ver qual que é o assunto de hoje. O Spielberg e esses defensores do cinema, digamos assim, essa resistência do cinema tradicional, eles consideram que a forma de você ver o cinema é dentro de uma sala de cinema. Então o Oscar ele deve premiar filmes no qual o público pode ter facilmente acesso pagando o ingresso e indo no cinema. No caso da Netflix, que é um serviço de streaming que você vê na sua casa, na sua televisão, tablet, celular, nessa visão dessa resistência do sistema do cinema tradicional, cabeçado pelo Spielberg e outros. No caso da Netflix, os filmes da Netflix deveriam ser considerados pro M,
já que é uma produção que você vê na televisão. A estimativa mais conservadora, que é uma estimativa feita pelo Los Angeles Times, diz que a Netflix gastou apenas 20 milhões de dólares com o marketing de Roma. Uma estimativa recente de um estrategista ouvido pela Hollywood Reporter diz que, no entanto, que a Netflix gastou 50 milhões de dólares. Isso é um absurdo, nunca se viu uma campanha desse jeito. E a Netflix tinha como o alvo o Oscar de melhor filme para provar definitivamente que ela estava entre os grandes players da indústria. As distribuidoras tradicionais, Sony, como falei, Sony, Warner, Fox, elas dizem que correm muito risco na bilheteria, dizem que respeitam a regra dos 90 dias, né? Um filme nos Estados Unidos, geralmente, ele fica 90 dias no cinema, exclusividade no cinema, e depois vai para streaming, on demand, Blu-ray, DVD, etc. A Netflix não faz isso. E também eles colocam essa questão da Netflix descumprir e trapacear a janela do Oscar. A janela do Oscar atualmente, se você quer ter um filme no Oscar, você tem que lançar esse filme durante 7 dias seguidos em Los Angeles e Nova York. E é o que a Netflix fez com Roma. Roma ficou apenas 3 semanas como exclusivo no cinema, foi lançado apenas em cinemas independentes. Mas e aí o que o Spielberg quer? O Spielberg quer uma mudança efetiva na campanha para o Oscar, especialmente a campanha do Oscar de melhor filme. A primeira coisa que esse grupo de resistência quer é a alteração da janela, que deixe de ser de 7 dias e passe a ser de 30 dias no mínimo, com um número mínimo de estreias em cinemas. Eles querem uma janela fixa que todo mundo respeite, e isso vai criar muita polêmica. Por quê? Porque a Netflix não aceita negociar com Cannes, a Netflix não aceita negociar com a academia, e ela teria que ser forçada pela academia a cumprir essas regulações para entrar no Oscar. Tiba está de volta e não está Estou sozinho. aqui. Rodrigo, Dessa seja vez bem-vindo. Eu trouxe o Rodrigo para o meio da nossa conversa, eu busquei ele lá em cima. Falou que era cinema, falou, não, vou chamar ele aqui. Tem que chamar, ainda mais que era polêmica a história. Vocês viram aí, é porque parece que semana passada o Spielberg deu declarações fazendo críticas à Netflix, dizendo que a Netflix não deveria concorrer porque não respeita os mesmos requisitos assim das distribuidoras, dos grandes estúdios assim. E aí é uma polêmica, pois já é uma polêmica antiga, né, Rodrigo? Porque desde que ela entrou com força no mercado de filmes, né? Principalmente as produções originais, obviamente. Exatamente. Aí voltou essa polêmica, porque ela já inscreveu outros filmes do Oscar, né? Já teve Beasts of No Nation, foi um dos primeiros, se não me engano. O Ícaro ganhou ano passado o melhor documentário, então Oscar de documentário. Ela já tem sido premiada, inclusive, no Oscar, né? E tem esse questionamento, eu não sei, eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso, assim? Isso é válido? Esse tipo de discussão é válida? A Netflix deve ou não concorrer ao Oscar? Poder, no caso dela agora, tivemos Roma, que é uma produção da Netflix, e concorreu ao melhor filme, ganhou melhor diretor, não ganhou melhor filme, muita gente acha que deveria ter até ganho, era um dos favoritos, acabou não ganhando. Mas é uma preocupação, mais talvez até dos grandes estúdios, assim, porque ela entra com força, né? E ela não tem essa questão das janelas, né? Que a gente viu o vídeo explicando ali. E ela cumpre uma coisa que é o básico, assim. Hoje são 7 dias, né? 7 ou 14 dias. Que é o que, por exemplo, vários filmes brasileiros, quando estreiam lá nos Estados Unidos para concorrer ao Oscar, eles cumprem justamente essa... Porque é caro você manter um filme, né? Tipo, fora, nos Estados Unidos, distribuir ele, é caro pra caramba. Então, eles cumprem o necessário, que são esses 7 dias. Então, assim, descumprindo as regras, ela não tá de verdade, né? Claro. Então, mas eu acho engraçado porque a gente estava falando no início do bloco sobre essas questões de intolerância religiosa que estão relacionadas a questões econômicas. Aí o que está pegando é uma questão de grana mesmo, né? Do dinheiro que é... Absolutamente, é isso aí. Basicamente é uma questão de dinheiro, né? E eles disfarçam sob o argumento da arte, né? Porque você vai ver na tela grande e filme que é feito para ver na telinha de celular e tudo mais, mas... Quando você tem uma empresa como a Netflix trazendo um Alfonso Cuarón da vida para fazer um filme absolutamente pessoal, um filme que conta a história da vida dele, o jeito como foi filmado, que tem uma fotografia sensacional, o apuro técnico absurdamente bem feito. Agora vai ter o filme do Scorsese, o novo filme do Scorsese vai estrear na Netflix e vai vir forte pro Oscar do ano que vem também. Então, acho que o Spielberg, ele está sendo porta-voz, eu acho que de uma causa perdida, assim. Na verdade, a gente estava até conversando isso ali fora, que a gente acha que é o seguinte,
que ele tem uma presença muito forte nos grandes estúdios, assim, então acho que ele acabou se tornando porta-voz disso, assim. E a grande preocupação desses grandes estúdios é exatamente com o filme do Scorsese, o The Irishman, porque ele, enfim, ele vem forte e já é um grande, a gente está falando de um dos, né, desses fenômenos assim espetaculares que é o Scorsese, que está na história, históricos, lendários diretores que agora já vai para a Netflix, vai estar trabalhando com a Netflix. Se não me engano, o valor da produção do The Irishman, que é o próximo filme, que é o filme da Netflix, é de 150 milhões de dólares. Que é um orçamento muito robusto. Eu acho que é a maior bilheteria da Netflix, é o maior orçamento da Netflix. Fora o elenco, né? Ele tá reunindo simplesmente Al Pacino, Robert De Niro, que são caras... Esses caras se movimentam a indústria por si só, né? Você tem um filme com Al Pacino, é garantido que vai ter gente assistindo. E a gente já viu essas rupturas de tecnologias em outras áreas da vida, né? Teve Uber aí, eu acho que tudo é meio parecido no final das contas, porque é isso, a Netflix está aí, não vai voltar atrás. Mas e agora? O que o Oscar tem que se refazer para atender essa novidade, essa nova forma de acessar cinema, de fazer cinema? E o curioso é isso, a Netflix não está deixando de cumprir a regra, ela está cumprindo a regra. Se mudar a regra, ela provavelmente vai ter que cumprir de novo a regra. Se eles falarem, agora vai ser 30 dias. Pô, beleza, vai bota 30 largar, dias aí. né? Vai cumprir. Fica uma pergunta agora também, né? Você precisa de tantas regras para se produzir arte, não só cinema. A música independente está aí, o cinema independente está aí. As outras formas de fazer cinema, mesmo independente, com mesmas tecnologias, com mesma indústrias fazendo, está aí. Por isso que eu acho que é uma causa perdida. É uma causa elitista, classista. Ele está defendendo o dele, ele está sendo porta-voz de uma galera que tem grana para fazer um tipo de cinema que consegue ser distribuído em 1000 salas de cinema. Né? Eu não sou entendedor do cinema em si, mas pelo que você está falando, o cinema brasileiro deve ganhar muito pelo jeito com isso, com essas novas mudanças. Né? Com orçamento menor. Na verdade, se mudar as regras da forma que eles estão querendo, que esse movimento está querendo, o cinema brasileiro perde, porque ele também tem que se adequar a mais dias de exibição nos Estados Unidos. Mais dias de exibição, mais dinheiro, mais... Porque o Oscar, que era um custa questionamento, caro, né, em relação ao cinema independente mesmo. Porque aí ele passa a ter que se adequar a essas novas regras também. O próprio cinema americano vai perder com essas novas regras, porque tem muito filme que estreia nesse molde. É de grana que você precisa, né? Quando a gente fala, Roma investiu 20 milhões na campanha. Porque eles investem na campanha mesmo, para as pessoas irem assistir. Campanha de marketing para divulgar o filme. E é caro, né? É muito caro. Aqui, depois a gente quer notícia de vocês, de como é que ficou essa polêmica toda, porque a gente vai ter que encerrar o segundo bloco. Mas, por favor, voltem para dar notícia para a gente. É isso aí, gente. Vamos para o intervalo. Me despeço de vocês, mas voltem sempre, por favor. Voltamos rapidinho e é claro que a gente quer contar com a sua participação. Então, manda mensagem pra gente, conta aí sobre a sua relação com a religião, se você respeita a religião dos outros, se você já sofreu algum tipo de preconceito por causa da sua fé. Então, manda mensagem que a gente vai conversando aqui. Voltamos já já. Quatro pontos tem a minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo. E querer que todo mundo acredite na mesma coisa é, no mínimo, papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. E eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte. E um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia. E amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então, para de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo, enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua, desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então, por que não fazer do respeito também uma religião?
Antes de comentar um pouquinho desse poema, vou aproveitar e vou ler aqui 2 mensagens de telespectadores. O Túlio diz o seguinte: acho que as religiões querem ter sempre o domínio, mas se esquecem que o Cristo trouxe somente o amor e não pregou religião definida, pregou somente o amor. Tem uma mensagem do Marcos também. Boa tarde, comentem por favor sobre as polêmicas na escola de samba. Teve aquela história toda, só contextualizando para quem não acompanhou, no desfile da Gaviões da Fiel, uma representação de Jesus e do diabo fizeram uma encenação e algumas pessoas de algumas religiões ficaram incomodadas com a forma como isso foi retratado. Qual que é a percepção que vocês têm disso, gente, do carnaval trazendo essas questões? Marcelo? Em primeiro lugar, para a gente falar do carnaval e das escolas, a gente tem que entender o que é a história do samba. Onde é que o samba nasceu e como que ele surgiu. Esse preconceito, essa visão curta do que aconteceu nessas escolas, tem a ver sim com intolerância religiosa, tem a ver sim com a intolerância das religiões de cultura afro-brasileira, porque em cima disso existe o racismo. Um racismo que vem de uma história desde que o Brasil é Brasil, um racismo que te impede de entender o outro ali paralelo. E a Mangueira trouxe justamente... Você queimar um terreiro de candomblé, como aconteceu agora, já em 2019 na Bahia, e veio... Ano passado ocorreu muito dentro do Rio de Janeiro, durante o processo de eleições. O que vem as pessoas criticando, que teve político falando, infelizmente, sou mangueirense, mas não concordo que está homenageando Marielle. Marielle morreu sim por ser negra, sim por ser mulher. E dentro desse racismo, também o machismo, porque são culturas matriarcais e nós hoje somos muito machistas. Então você tem que fazer uma interpretação muito maior do que eu gostei ou não gostei. Sabe? Está tudo muito interligado, assim, de fechar os olhos e colocar... E quando a gente fala de símbolo sagrado, para mim símbolo sagrado realmente é sagrado, assim. Falou que é sagrado, eu tenho um respeito divino a isso, assim. Mexe comigo mesmo. Mas o que o Marcelo pontuou aqui muito bem de racismo, né? A gente tem símbolos sagrados, lugares sagrados de várias religiões e o tempo inteiro isso é desrespeitado. Muitas vezes isso é desrespeitado. Então, assim, eu acho que sempre que a gente entrar nessa discussão, e é uma discussão válida, a gente tem que ter um olhar amplo e perceber que tem religiões, por exemplo, que o sagrado para eles é aquele ponto fixo do território e aquilo ali foi desrespeitado por uma empresa, por uma mineradora, né? A gente esteve no Paraopeba, o Paraopeba é um rio, a gente tem populações indígenas na beira desse rio que lidam com aquela água. E eles têm uma relação afetiva com o rio que não é uma relação, meramente sagrada. É um meramente de templo. coletar água e atividade econômica. Sim, é uma relação sacralizada. Então, assim, a gente tem um desrespeito constante a símbolos sagrados das religiões e é daí que surgem os nossos problemas. Então, não só discutir quando acontecem casos pontuais, não estou tirando o direito de discussão, mas abrir a mente um pouco, né? Se eu quero que respeitem o meu símbolo sagrado e eu quero que respeitem os meus, eu também vou respeitar o dos outros, mesmo que para mim aquilo ali não diga nada, né? O fato de não fazer sentido para você não quer dizer que não faça sentido para outro, né? Sim. Eu estava pensando aqui um pouquinho até como ponto de partida desse poema que a gente viu no início do bloco, e assim, eu acho que muito desse preconceito vem também de um desconhecimento, assim, de mitos que se criam em relação a determinada religião. Jennifer, em relação à sua religião, o que você observa que existe de mito, assim, de coisas que as pessoas não conhecem, mas que atribuem? Falam, o evangélico é assim, o evangélico é assado. O que você consegue observar de mito, assim, que mais está na cabeça das pessoas? Sei. Eu acho que tem uma... Ainda mais agora, né, que o evangélico está na mídia, porque uma corrente específica dos evangélicos, que são plurais, né? São muitos evangélicos, existem diversas igrejas das mais diversas origens e teologias, mas o segmento que é o mais midiático, então tem um senso comum de achar que todo evangélico é desse jeito, assim, tem uma postura às vezes mais intolerante ou são pessoas mais alienadas dos problemas sociais, são pessoas... Até já aconteceu comigo, assim, sabe, de achar que por você
ser de uma religião, você é uma pessoa menos intelectualizada. Então, acho que esses mitos existem. E é o contrário, assim, né? A gente tem até pensadores muito importantes que são de origem protestante. Paul Ricoeur, Rubem Alves no Brasil, Saussure, são pessoas, né, que eram protestantes e nem por isso eram alienadas e nem por isso eram intolerantes. E no caso do candomblé, o que tem de mito aí que é mais forte, que você vê que está mais presente no dia a dia? O que é mais forte é na figura de Exu, que se compara com um diabo simplesmente pelas cores. E Exu para a gente nada mais é do que a dualidade, a dualidade de que se trata no mundo ocidental, no cristianismo, ela é diferente do que se trata ali nas origens africanas, né? Não é que ele é ruim, não é que ele é bom, ele te dá a moeda com que você joga. Ele é a realidade em cima ali da alegria. A coisa tá boa, a coisa tá mal, ele tá sempre sorrindo, ele tá sempre presente, ele tá sempre te indicando os caminhos, mas a escolha é sua. Então, assim, a figura do Exu já fizeram de tudo com ele, demonizando de todas as formas possíveis. A gente está chegando perto do fim do programa. Eu queria propor um desafio para vocês bem rápido, porque o tempo está curto. Em 30 segundos, o que você acha que precisa fazer, o que é necessário fazer para a gente conseguir acabar com essa intolerância? Você, Marcelinha, em 30 segundos. Eu acho que ouvir, acolher e sentir compaixão, amor pelo próximo e escutar Deus, escuta o seu Deus. Ele vai dar um recado melhor do que esse que às vezes a gente escuta por aí. Marcelo. Eu acho que precisa... Para se ter respeito, precisa saber se colocar no lugar do outro, ouvir o lugar do outro, entender que nem sempre você precisa entender e compreender estar no lugar do outro, para pelo menos, olha, eu não gosto da pessoa, eu gosto, o pior que eu posso fazer é passar direto, não mexer. Eu acho que a gente precisa, para quem tem uma religião, a gente precisa principalmente se voltar para a mensagem, né? Porque todas as religiões, elas pregam o amor, pregam o acolhimento, pregam o respeito, pregam a doação ao próximo. Então, a partir do momento que você enxerga que o cerne daquilo que você crê é isso, não tem como você ter uma atitude intolerante, assim. Então, é isso. Acho que é ouvir mais o que a sua própria fé propõe, que é esse amor, é esse respeito. E aí a gente consegue caminhar por um caminho bom. Gente, muito obrigada. Adorei passar esse fim de tarde aqui conversando com vocês sobre um tema que é tão importante. É isso aí, gente. O programa está terminando e você já sabe que tem reprise de segunda a sexta-feira, às 11h45 da manhã. E se quiser mandar mensagem, estamos à disposição. Vai ser um prazer receber as mensagens de vocês. Pode mandar sugestão de tema, pode mandar dica, pode falar o que achou do programa. A gente fica muito feliz em receber as mensagens de vocês. Então é isso. Beijos e tchau.